Toda vez que a gente fala de contraste, a gente fala de fase arterial, portal e tardia. Mas eu queria trazer vocês para um passo extra, tá? Queria que vocês mergulhassem comigo num outro mundo. Quando a gente fala de protocolo de exame, basicamente a gente está falando de seis padrões de imagem. A imagem sem contraste, a imagem arterial precoce ou angiográfica, a imagem arterial tardia, a imagem portal ou hepática. Hepática talvez fosse até o nome mais preciso para ela, mas o portal está tão enraizado que ele acaba sendo o padrão de se dizer. Depois disso, a gente tem a fase nefrográfica e depois da fase nefrográfica, a fase tardia. Rodrigo, a gente sempre faz as 6 fases? Não. Quanto mais você souber da patologia que você vai procurar antes de fazer o exame, melhor você pode protocolar o exame. Para quê? Para você decidir se precisa ou não fazer contraste. 2, para decidir quais são as fases que você precisa fazer do exame para responder a sua dúvida clínica. Aí você pode falar, Rodrigo, eu entendo isso que você está me dizendo. Por que eu não faço todas as fases para todo mundo? Você não faz todas as fases para todo mundo porque a tomografia trabalha com radiação ionizante. Então, a radiação ionizante é uma radiação que tem potencialmente efeitos deletérios. Então, tem um critério que a gente usa que se chama ALARA, que quer dizer as low as reasonable achievable, que na prática quer dizer o mínimo de radiação possível para resolver o problema. Então, quanto melhor você puder protocolar o exame, menos radiação você vai usar. Quando a gente fala para identificar as fases olhando para a imagem, a primeira coisa que você vai fazer é olha para a aorta. O contraste, deixa eu colocar a sem contraste aqui, que vai ficar fácil de vocês perceberem. Vou dar um zoom, que o objetivo é olhar os vasos. Pronto. Acho que aqui vai ficar melhor. Olha aqui essa aorta e essa aorta do lado de cá. Perceba a diferença da densidade. Aqui está mais branco, porque o contraste é mais denso, então ela fica mais branca. Quando você está olhando para essa imagem, já achou contraste dentro da aorta. Então provavelmente você está olhando para uma fase contrastada. Qual é a fase contrastada que você está olhando? Você vai olhar para a veia porta, que está aqui, no hilo hepático. Tem contraste na veia porta? Não. Então você está olhando para uma fase. Tem contraste na veia cava inferior? Não. Então você está olhando para uma fase arterial precoce ou angiográfica. Só tem contraste dentro das artérias. Beleza? Quando você faz essa fase, geralmente ela é feita 15 segundos, você faz a imagem 15 segundos depois que você injeta o contraste. Se você demora um pouquinho mais, 35 segundos, você tem uma fase arterial tardia. Nessa fase arterial tardia, você pode ver contraste na veia porta. Então, a gente usa o parâmetro de olha a veia porta. Se tiver contraste na porta, é portal. Mas você pode ter no arterial precoce. Então, para ser muito preciso, se só tiver sangue na artéria, arterial precoce. Se tiver sangue na veia porta, você pode estar olhando para uma fase arterial tardia ou uma fase portal. Rodrigo, como é que eu vou saber? Vamos colocar a portal aqui.
portal de um lado, arterial do outro. Bora. Aqui eu tenho arterial precoce, aqui eu tenho portal. Rodrigo, por que eu sei que é portal e não é arterial tardia? Vou te levar para anatomia de novo. Vocês vão perceber o tanto que a gente vai falar de anatomia. A veia porta está aqui. Rodrigo, me prova que é a veia porta. Vamos lá. Quem forma a veia porta? A veia porta é formada pela veia mesentérica superior. Eu estou subindo. E aí ela recebe a veia esplênica. Ó, a veia esplênica chegando aqui, ó, vindo lá do baço, chegando aqui, se encontrando com a veia mesentérica superior e formando a veia porta. Então eu tenho contraste na veia porta. Olha como ela está mais branca do que aqui. Ó, aqui ela está escura, aqui ela está branca. Olha a artéria hepática, como está muito branca, e aqui o contraste já passou por ela. Então ela está menos branca, menos densa. Agora que você viu na veia porta, você vai olhar para as veias hepáticas. E aí você entra na anatomia aqui de novo. E o que eu queria te trazer presente aqui para a anatomia? Veia hepática direita, veia hepática esquerda e veia hepática média. Isso aí. Veia porta, ramo esquerdo da veia porta, ramo direito da veia porta. Você está vendo a imagem aqui um pouco mais granulada que aqui, porque eu estou usando um artifício de imagem que se chama MIP. Eu estou espessando os cortes para você conseguir ver uma espessura maior de uma vez, ficar mais fácil para o aprendizado. Então agora você já identificou os vasos hepáticos. Estamos olhando para uma fase arterial precoce e para uma fase portal. Beleza?